Glória a Deus. Abençoa, Senhor, os dizimistas, ofertantes. Abençoa o teu povo. Entregamos nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obreiro Milton. Maravilha. Glória a Deus, aleluia. Som. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus nessa tarde? Felizes com Jesus nessa tarde? Glória a Deus. Irmãos, eu louvo a Deus pela rica oportunidade que Ele me concede nessa tarde. Falar da palavra é uma honra, né? Uma honra. Acho que quem conhece um pouquinho da minha vida, viu de onde o Senhor me tirou e aonde o Senhor me colocou hoje aqui, eu vejo as pessoas assim, pastora Sônia, de terno, de gravata, né, bem arrumada assim. E eu acho tão bonito, né, porque quando eu casei eu não tinha nada. Não tinha nada. Mas eu tinha uma promessa de Deus para a minha vida. Eu tinha uma promessa. E hoje eu creio que eu estou dentro da promessa do Senhor para a minha vida. E é bom, é muito bom. Porque da onde o Senhor me tirou, só quem sabe, só quem saiu lá do lodo, do charco, da imundícia, do pecado, sabe falar. Sabe que realmente existe um Deus todo-poderoso, que não ama, que é amor. Ele não ama, Ele é amor. E Ele nos amou de tal maneira, João não encontrou uma palavra para descrever o amor de Deus, por mim e por você. E ele escreveu: Deus amou o mundo de tal maneira. Somos amados, somos queridos. O Espírito Santo tem ciúme de nós, de tão amado, de tão querido que nós somos. Irmãos, vamos meditar numa palavra aqui. O segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 1. Nós vamos ler 2 versículos apenas, mas esses 2 versículos nós vamos trabalhar dentro do contexto deles. Amém? Todo mundo achou? Vamos ler o versículo de número 3, segundo livro dos reis, capítulo 1, que diz assim para nós, na Sagrada Escritura: Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal Zebube, Deus de Ecrom? Versículo agora de número 16, que diz assim: E disse-lhe: Assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar a Baal Zebube, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, dessa cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Senhor, está aqui a tua palavra, e nós cremos, Pai, que o Senhor já falou conosco, mas a tua palavra, ela é o diferencial.
A tua palavra, ela vem coroar, Senhor, ela vem ser tudo nessa tarde. É a tua palavra, Pai. Então fala conosco, que os irmãos, através dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor vai usar para falar com eles, saiam daqui mais fortalecidos, mais exortados, mais edificados, Pai. E que essa palavra venha trazer no coração deles o que trouxe no meu coração, que nós precisamos ficar na tua presença, que nós precisamos reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, que nós não precisamos de mais nada, nós temos o Senhor e temos a tua palavra, e isso é suficiente para nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Fui orar a Deus e Deus me deu uma palavra aqui, no segundo livro dos Reis, aqui no capítulo 1. E o contexto aqui do capítulo 1 do segundo livro dos Reis, vai falar de um rei. Assim como todo o primeiro livro e o segundo livro dos Reis, vai contar a história dos reis de Israel. E a história dos reis de Israel, ela começa de uma forma que não agrada a Deus. Ela começa lá atrás, em 1 Samuel, no capítulo 8, quando a nação de Israel, ela pediu um rei para Deus. E o profeta Samuel foi orar a Deus, levou o pedido para Deus, e Deus falou para Samuel: Samuel, eles estão pedindo rei, eles querem ser como as outras nações e querem ter um rei. Isso não me agrada, mas eu vou dar um rei para eles. E Deus levanta o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Nós conhecemos toda a história de Saul, mas a vida de Saul foi uma vida toda atrapalhada. Começou bem, mas depois Saul ele não tinha trabalhado o coração dele. Deus não Saul ainda tinha que ser trabalhado para assumir o reinado, e ele vai perseguir Davi. Aí Deus vai levantar Davi. Saul vai reinar durante 40 anos em Israel, vai morrer. Saul vai passar, Deus vai levantar Davi. Nós também conhecemos a história de Davi, e Davi também vai reinar durante 40 anos em Israel. Um rei, um homem que Deus chama ele como segundo o coração de Deus. E Davi também vai passar, e vai chegar o terceiro rei de Israel, que é Salomão. Nós também conhecemos a história de Salomão. E Salomão é um homem que vai ter um encontro com Deus. 2 vezes Deus vai aparecer para Salomão, e Salomão vai pedir sabedoria. Deus vai dar sabedoria para ele. Salomão vai governar Israel durante esses 40 anos também, com sabedoria. Mas vai chegar uma hora que Salomão, ele conquista muitas coisas. Salomão vai dizer que tudo que o olho dele viu, ele teve, muita riqueza, muita glória. E vai chegar no final da vida de Salomão, ele também vai se corromper. As mulheres dos povos, dos deuses pagãos em volta de Israel vão corromper Salomão, e Salomão também vai se desviar da presença de Deus. E Salomão passa, e quem vai assumir o reinado agora é o filho de Salomão, é Roboão. E Roboão vai ser um rei ruim, um rei mau. E no reinado de Roboão vai acontecer algo terrível. O reinado a nação de Israel, ela vai se dividir em 2 reinos: o reino do norte e o reino do sul. E aqui, irmãos, começa a mensagem. Deus, ele vai fazer uma promessa para um homem chamado Jeroboão. Jeroboão, ele vivia no reinado junto com Salomão, mas por causa de Salomão, Salomão foi um rei muito duro. Jeroboão ele foge para o Egito, e quando ele fica sabendo que Salomão tinha morrido, ele vem para Israel, e ele vai conversar com Roboão, e Roboão fala: não, Jeroboão, tranquilo,
eu vou ver o que eu faço. Jeroboão falou, então vou fazer o seguinte, daqui 3 dias eu volto e você vê o que você faz, depois você me dá uma resposta. Jeroboão ficou 3 dias, depois ele voltou para conversar com Roboão, e Roboão, irmãos, ele não deu ouvido para os anciãos de Israel, para o pessoal mais maduro, para o pessoal mais vivido. Roboão, ele vai dar ouvido para os jovens, e os jovens vão dar um conselho ruim para Roboão. E a nação de Israel vai se dividir. Aí entra Jeroboão na história. Deus vai fazer uma promessa para Jeroboão. Deus vai falar para Jeroboão, Jeroboão, eu vou te dar 10 tribos, e você vai governar no norte, através do profeta Aias. Nessa época, era o profeta Aias. E você vai governar no norte, com 10 tribos. E o sul vai ficar apenas com 2, Judá e Benjamim. Aí vai começar a história dos reis de Israel. E a Bíblia vai contar simultaneamente, uma hora ela fala do rei do norte, uma hora ela fala do rei do sul. E Jeroboão, ele vai começar a governar no norte. Irmãos, deixa eu falar uma coisa importante. Deus quer falar conosco uma coisa importante aqui. Jeroboão, ele tinha uma palavra de Deus. Deus usou o profeta Aias para falar para Jeroboão: você vai governar. Você vai governar. E a Bíblia fala que Aias estava usando uma capa nova. E ele rasgou aquela capa em 10 pedaços e deu 10 pedaços para Jeroboão. E falou: você vai governar sobre 10 tribos no norte. Irmãos, ele tinha uma palavra de Deus. Ele tinha uma palavra de Deus. Mas Jeroboão, ele temeu, ele ficou com medo. Irmão, nós não temos que ter medo. Quando Deus fala conosco, nós não temos que ter medo. A palavra de Deus é a garantia para mim e para você. Se Deus falou, nós temos que segurar a palavra. E aqui começa, irmãos, ele ficou com medo, e nós já conhecemos a história. O que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ele vai falar com ele: se esse povo voltar para adorar no templo, eu vou perder o povo, eu vou ficar sem o reinado. O que ele vai fazer? Ele vai fazer 2 bezerros de ouro, e ele vai colocar um em Dan e outro em Berseba, e vai induzir o povo a adorar os bezerros de ouro. E aqui, irmãos, começa a idolatria. A idolatria. Nós temos que fugir da idolatria. Nós temos que fugir da idolatria. Nós temos que vigiar o nosso coração. Nós temos que vigiar o nosso coração. Idolatria é uma coisa terrível. E a nação de Israel, tendo um Deus verdadeiro, um Deus que tirou ela do Egito, debaixo de uma escravidão, debaixo de um sofrimento, fez promessas para ela, mas o homem, como ele é falho, o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas, só Deus conhece ele. Está escrito em Jeremias capítulo 17, versículo 9. O homem se corrompe. Nós nos corrompemos, então nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes você chega no espelho, está bem bonito, já começa, não, peraí, você vai começar a adorar você, nossa, mas parece que estou bonitão. O perigo de muita gente quando entra na academia para fazer uma musculação, o cara começa a ficar muito forte, começa a ficar muito, muito saradão, como eles dizem fora, né? Daqui a pouco o cara começa a adorar o próprio corpo. Então é perigoso, é muito perigoso isso. Então nós temos que vigiar o nosso coração. E a história continua. E Jeroboão vai levar o povo à idolatria. Mas a Bíblia diz que Jeroboão também vai passar Roboão, e começa a vir os reis. E começa a vir os reis, e começa a vir os reis.
começa a idolatria. Em todo o primeiro livro dos reis de Israel, a gente vai ver uma idolatria, uma idolatria muito grande. Uma idolatria muito grande. E quando termina, irmãos, o primeiro livro dos reis de Israel e começa o segundo livro dos reis de Israel, aqui não é diferente. Eu só li 2 versículos do capítulo 1, o 3 e o 16. Mas nós vamos entrar no contexto agora. O contexto do capítulo 1 vai falar de um rei chamado Acasias. Quem é Acasias? Acompanha na Bíblia aí, diz assim, e depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel, e caiu Acasias pela grade de um quarto alto, que tinha em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes, ide e perguntai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Aí entra o versículo 3 que nós lemos. Olha o versículo 4. E por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse, que há que voltastes? Ele estranhou, né? Mas já voltaram? Voltaram muito rápido. E eles lhe disseram, um homem saiu ao nosso encontro, e nos disse, ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse, qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram, era um homem, a minha Bíblia diz peludo, e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tisbita. As pessoas conhecem quem é de Deus, irmãos. As pessoas conhecem quem é de Deus. Quando eles descreveram como a forma que Elias estava vestido, ele já, na mesma hora, já falou, é Elias, o tisbita, o profeta. Então o rei lhe enviou um capitão de 50, com seus 50, e subindo ele, eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe, homem de Deus. O rei diz, desce. E aqui, irmãos, eu vou dar uma adiantada, vão ser 3 reis, só no terceiro rei, são 3 capitães e 50 homens. Só no terceiro capitão que ele se humilha, ele se prostra diante de Elias. Ele fala para Elias, a minha vida não vale nada diante de ti. Peço que a minha vida seja preciosa aos teus olhos. E Deus vai falar para Elias, o anjo do Senhor vai dizer para Elias, diz assim, então o anjo do Senhor, versículo 15, então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas, e levantou-se e desceu com ele ao rei. E Elias vai dizer a mensagem para o rei. Elias agora está na presença do rei Acasias, e disse-lhe, assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, dessa cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara a Jorão, e Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Irmãos, o que Deus colocou no meu coração para falar para a igreja é: o Senhor e a sua palavra para nós são suficientes. O Senhor nosso Deus e a sua palavra para nós são suficientes. Nós não podemos ser como Acasias. Acasias, a Bíblia diz que
ele reinou 2 anos em Israel, reino muito, muito curto. E a Bíblia vai dizer que ele não consertou a vida dele, ele não saiu dessa vida de pecado, de idolatria. E ele está em um quarto alto e ele cai desse quarto, de uma grade, e ele adoece. E ele está na idolatria, ele está no pecado, ele não busca o Deus de Israel. A confiança dele está num Deus pagão, chamado Baal-zebub. E aqui no livro dos reis, do primeiro livro dos reis, do capítulo 17, até aqui no capítulo 3, aonde Elias é vivo, no capítulo 3, Deus vai levar Elias, vai arrebatar Elias. Deus vai usar Elias para falar com os reis que estão desviados da presença do Senhor. Usou para falar com Acabe, com o pai de Acasias, e agora vai usar o profeta Elias para falar com Acasias. E a mensagem do profeta para o rei é: não existe Deus em Israel para que você consulte a Baal-zebub? E não há Deus em Israel para que você consulte a sua palavra? E aqui nesse caso, irmãos, não teve como reverter a situação de Acasias. Ele não foi curado, ele morreu. A palavra de Deus, irmãos, ela é como uma chuva, como diz Isaías, e como a neve que cai sobre a terra e faz o que lhe apraz, e ela não volta para Deus vazia. Quando a palavra de Deus ela sai, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade. Por isso que Romanos 10:17 diz que de sorte a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Nós temos que dar valor no nosso Deus, e nós temos que dar valor na palavra. A igreja do Senhor tem que estar firme com o Senhor, que é o único Deus, e na sua palavra. Nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. E temos alguém que nos guia, que é o Espírito Santo de Deus. E Acasias vai morrer. Acasias vai morrer. Irmãos, Jeremias capítulo 1, verso 12 diz que Deus vela para que a palavra dele se cumpra. A palavra de Deus vai se cumprir. Mateus 24:35 diz que céus e terras vão passar, mas a palavra do Senhor não vai passar. Ela permanece para todo sempre. O que Deus quer falar conosco hoje, que o Senhor Jesus e a palavra dele é suficiente para nós. Nós não precisamos ir para lugar nenhum. Nós não precisamos desviar para lugar nenhum. Nós já temos alguém que cuida de nós. Eu e você já temos alguém que cuida de nós. Eu gostaria de falar muito desse homem chamado Davi. E o Espírito Santo inspirou ele a falar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tenho certeza absoluta que até aqui o Senhor tem ajudado eu e você. Não tem faltado nada na nossa casa. Não tem faltado nada na nossa vida. E se Deus não nos recolheu na pandemia, nós passamos pela pandemia, Deus ainda tem algo para a nossa vida. Deus ainda tem algo para a sua vida. Mas o propósito de Deus se cumpre na nossa vida? Se cumpre. É mais fácil ficar na presença de Deus, é mais fácil ficar crendo na palavra de Deus, confiando na promessa, naquilo que Deus tem para nós, do que se desviar da presença de Deus. Porque muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus.
Muitas vezes Deus pode trazer você lá de fora, desviado, para fazer o que Ele tem na sua vida. Muitas vezes você vem de uma maneira fácil, ou de repente você vem de uma maneira mais difícil. Como o filho pródigo. O filho pródigo teve que chegar no fundo do poço. A Bíblia diz que ele desejava comer comida de porco, mas ele não tinha essa comida do porco. Ele só desejava. Mas caindo em si, ele disse: voltarei para a casa do meu pai. Olha o que ele disse: os empregados do meu pai estão comendo melhor do que eu, estão vivendo melhor do que eu. O que ele pensou no coração dele? Se eles são empregados e estão comendo melhor do que eu, e eu estou aqui nessa situação. Agora imagina eu sendo filho, levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu pai. E o que aconteceu? O pai estava ansioso, o pai estava alegre, o pai não via a hora do filho pródigo voltar, e teve festa naquela casa, teve festa, tudo que ele perdeu lá fora, o pai restituiu para a vida dele. É isso que nós temos que fazer, nós temos que entender isso. O Senhor nosso Deus e a palavra é suficiente para nós. A vida de Acasias poderia ter sido diferente se ele tivesse confiado no Senhor, no Deus de Israel, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas ele não se desviou da idolatria. E no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de angústia, doente, enfermo, ele preferiu confiar num poste ídolo, num Deus pagão. E Deus conhecedor de todas as coisas, Deus conhecedor de todas as coisas, mandou o profeta Elias falar com ele. Será que não há Deus em Israel? Será que não há Deus em Israel? E será que você não pode consultar a minha palavra para ver o que eu digo para você nesse momento que você está passando? A história nossa é diferente, irmãos. Nós temos que dar ouvido para a palavra. Apareça o que aparecer na sua frente. Apareça a proposta que for na sua frente. Nas nossas vidas. Não se desvie dos caminhos do Senhor. Continue confiando no Senhor. Continue confiando na palavra. Vamos continuar praticando, dando ouvido para a palavra de Deus. Isso aqui é suficiente para a nossa vida. A palavra de Deus, Hebreus 4:12, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água que sustenta, que mata a nossa sede. Ele é o Deus que supre as nossas necessidades. Ele é o Deus que morreu na cruz, abriu mão da sua glória, se fez homem, se humilhou, veio na terra, se fez carne como eu e você, morreu naquela cruz. Tudo isso pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Ele era santo, ele era Deus, ele é Senhor. Ele não precisava fazer nada por mim nem por você. Mas ele decidiu vir na terra. Lá em Lucas 15:10, ele veio salvar e buscar aquilo que estava perdido. Era nós. Era nós, irmãos. Era nós. Nós não precisamos ficar correndo atrás de mais nada. Nós já temos quem dirige a nossa vida, é a palavra de Deus. Seja em qualquer área da minha vida e da sua vida. Seja espiritual, seja sentimental, seja profissional, seja material, seja físico. O Senhor é suficiente para as nossas vidas. A Bíblia diz que Saul, num determinado tempo, ele buscava a voz de Deus. Ele buscava que Deus falasse com ele.
E Deus não falava mais com Saul. Deus parou de falar com Saul. Irmãos, sabe o que Saul fez? Saul buscou nas necromantes. Uma pessoa que não tem uma palavra, que não tem a palavra de Deus, que não está firmado na palavra de Deus. Irmãos, ela vai buscar em tantas coisas. Vai buscar em tantas coisas. E nós sabemos que o diabo, Satanás, ele é astuto. A Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz. Não é brincadeira. A vida do cristão não é brincadeira. Eu sei o que eu estou falando para os irmãos. Não é brincadeira. 1 Pedro 5,8. Vigiai, vírgula, orai. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, buscando uma brecha a quem possa tragar. É quieto na presença do Senhor, quieto na palavra, quieto. As coisas estão acontecendo, irmãos. As coisas estão acontecendo. E estão acontecendo, estão começando a acontecer no nosso país. Eu não sei se você tem tirado um tempo para orar pelo Brasil. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo que nós temos que orar pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, para que nós tenhamos dias de paz. As coisas estão acontecendo no mundo espiritual. E estão debaixo do nosso nariz. Se nós não estamos firmados no Senhor e na palavra, sensível ao Espírito Santo, irmãos, nós vamos ficando natural. E nós vamos deixando de perceber as coisas. Isso é perigoso. É joelho no chão, cara no pó, Bíblia. Buscar o Senhor, Bíblia, oração, Bíblia. Um tempo de oração, isso é crucial para a vida do crente. Leitura da palavra de Deus, meditação, como foi lido aqui no início do culto hoje. O Salmo de número 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas para nós, antes tem o seu prazer, o nosso prazer. O que você precisa, o que eu preciso está aqui. O que nós precisamos está aqui. Qual área da sua vida que você está precisando de algo hoje? E qual área da nossa vida? É espiritual? É sentimental? É emocional? É profissional? É material? O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. Ele é suficiente. O crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele não tem, parece que ele não precisa de nada. É lógico que nós precisamos trabalhar. Chega no final do mês, as latas começam a esvaziar, tem que encher. Tem que pagar as contas. O carro que você comprou, de repente a casa que você financiou, a roupa que a gente precisa para cobrir o corpo. De repente vem uma certa enfermidade, você precisa de um remédio. Como aconteceu aqui com Acasias, ele caiu de um quarto. Ele caiu lá do quarto alto e ficou enfermo. Estava se cuidando, provavelmente, rei, tinha os melhores médicos ali, os melhores medicamentos, todo mundo olhando para ele, mas ele não tinha o principal. O coração dele não estava confiando no Senhor, ele estava confiando num Deus pagão, Baal-zebub. E Deus manda o profeta Elias a falar com ele. O Senhor fala conosco hoje, para mim e para você.
eu sou suficiente e a minha palavra é suficiente. Nós temos um Deus maravilhoso. Muitas vezes o que acontece com o cristão, na hora da aflição, da luta, da provação, vem o medo. Entra o medo. Será que vai acontecer? Eu estou com medo. Será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Começa a entrar um medo, a dúvida. Não. A fé é certeza. É certeza. É convicção. É a certeza das coisas que a gente espera. E a convicção de fatos que a gente não vê. Que a gente não vê. E nós podemos ter essa fé, irmãos. Nós podemos ter. É só a gente buscar. Não podemos ser como Acasias. Confiar em outras coisas e deixar o Deus Todo-Poderoso e a palavra de Deus de lado. Não podemos ser como Acasias. E quando a gente olha para a história da Bíblia também, a gente vê outros reis, como o rei Ezequias, que foi um rei maravilhoso, que confiou no Senhor. Ezequias começa a governar novo, e todinha a vida de Ezequias foi para as coisas de Deus. Ele tirou a idolatria, ele consertou as portas dos templos, tirou os ídolos de dentro do templo. E vai chegar a dificuldade na vida de Ezequias, como chega na nossa vida, mas se a gente está confiando no Senhor e está firmado na palavra, Deus vai dar vitória para nós. E vai chegar uma hora que a Bíblia fala que Senaqueribe se levantou contra o rei Ezequias e veio conquistando tudo em Israel. Mas quando ele chega em Judá, ele encontra um homem de Deus, um homem de oração, um homem temente ao Senhor. Um homem que na dificuldade não foi correr atrás de outras coisas, pegou a carta que afrontava ele e foi para o templo e apresentou a afronta do inimigo para Deus. Senhor, está aqui, está me afrontando. E Deus usa o profeta Isaías para falar com o rei Ezequias. Ezequias, fica tranquilo, ele não vai entrar aqui, ele não vai atirar uma flecha nessa cidade. Porque que Deus estava dizendo para Ezequias, você tem confiado em mim, Ezequias. Você tem feito a minha vontade, segundo a minha palavra. Fica tranquilo. Eu vou te sustentar, eu vou te dar vitória. E vocês conhecem a história do rei Ezequias. E Deus deu vitória para Ezequias. E Senaqueribe não entrou. E ele volta para a terra dele, vai adorar o Deus dele. E a Bíblia diz que os próprios filhos dele vão matar ele dentro do templo. Confiança no Senhor e na palavra. Confiança no Senhor e na palavra. É por isso que o salmista diz no Salmo 119, versículo 11, ele fala assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém, irmãos? O Senhor é suficiente para nós. E a palavra dele é o que nos sustenta. Isso aqui é alimento. Isso aqui é alimento. Isso aqui é vida. Isso aqui é direção. Isso aqui é posicionamento para nós. É para nós. O cara que está no mundo, ele não sabe o que é Bíblia. Ele não sabe o que é salvação. Ele não sabe o que é anjo. Como o salmista diz no Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, os guarda e os livra. Tem um anjo acampado ao seu redor, e eu creio que é um anjo, não é qualquer anjo não, porque a nossa vida ela é muito preciosa. O Satanás, quando olha para mim, para você, o mundo espiritual, os demônios olham para nós, além dessa roupa natural aqui, nós temos uma cobertura espiritual. Ele olha o sangue de Jesus. Nós temos o sangue de Jesus sobre a nossa vida. O Senhor falou para Moisés, Moisés, fala para o povo, que o anjo da morte vai passar sobre o Egito. Pede para cada família pegar um cordeiro, o melhor cordeiro, mata ele. Pega o sangue dele e passa nos umbrais da porta.
Porque aonde tiver a marca do sangue, o anjo vai passar por cima. E naquela casa não haverá morte. Deus é suficiente para nós. Para mim e para você. Para mim e para você. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso sumo sacerdote. Não se desespere. Busque a Deus. Os momentos difíceis vão chegar? Vão. As aflições vão chegar para o crente? Vão. Não existe evangelho fácil. Jesus disse: o caminho é estreito, a porta é estreita, mas leva para a salvação. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Nós temos que ficar no estreito mesmo. E a palavra de Deus não tem alívio, não, irmãos. Aqui não tem esse negócio, não. A palavra de Deus é no estreito. É no estreito. Entregou a vida para Jesus? Toma a tua cruz. Pega a tua cruz. Cada um tem que pegar a sua cruz agora. Nós temos que carregar a nossa cruz. E não adianta querer cortar ela, não, para ficar mais leve. E nem tomar atalhos. Não. Vale a pena ficar firme com o Senhor. Vale a pena. Nós temos muitas promessas para as nossas vidas. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu que não ia faltar nada para nós. Ele é o Deus da nossa provisão. Ele é o nosso Deus Jeová Jirê. É o Deus que vê e provê. Nós só temos que fazer a nossa parte. E Ele trabalha para nós. Ele trabalha para mim e para você. Nós não vemos, nós não precisamos ver, nós só temos que crer. Ele trabalha em favor daqueles que esperam nele, que confiam nele. Não vamos ser como Acasias. Não vamos ser como Acasias. Tira a idolatria, busca o Senhor. Tudo aquilo que tem atrapalhado você vir para a casa do Senhor, para a presença do Senhor, tudo aquilo que tem atrapalhado você de ler a Bíblia, de tirar um tempinho de oração, tira isso da sua vida. Fala, não, primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas que nós precisamos, Deus vai acrescentar. Amém, irmãos? O Senhor é suficiente para nós. Ele tem cuidado de mim e de você. Ele tem cuidado de nós. Se nós chegamos até aqui, não é por méritos nossos. É por causa da misericórdia dele. É por causa da graça dele. Ele ama eu, ama você. Ele não abre mão de nós. E Ele está cuidando de mim e de você. Ele está cuidando dos nossos filhos. Há uma promessa para os nossos filhos. Eles vão herdar a terra. Vão ser bem-aventurados. Isso é para nós, irmãos. Isso é para nós. É para nós. A confiança nossa é no Senhor. É isso que Deus colocou no meu coração para falar para a igreja. O Senhor nosso Deus, Ele é suficiente. E a palavra dele também. Deus usa o profeta Elias para dizer para Acasias, versículo 3, para a gente fechar. 1 Reis, capítulo 1, versículo 3. Foi o anjo do Senhor que disse para Elias: diz assim: mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal, Zebub, Deus de Ecrom? Nós temos um Deus que cuida de nós. Versículo 16: e disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, dessa cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Amém, irmãos?
Vamos depositar a nossa confiança no Senhor. Toda a nossa confiança. Vamos descansar no Senhor. Vamos descansar nele. Vamos confiar nele. Ele já fez, está fazendo e vai fazer. O prazer do Senhor é cuidar de nós. É cuidar de nós. É cuidar de mim e de você. A nossa vida está aos cuidados do Senhor. Nada acontece por acaso e nada acontece sem um propósito. Tudo é com a permissão do Senhor ou com a vontade dEle. Se nós estamos na permissão, se nós estamos na presença do Senhor, não existe perfeição, mas nós estamos buscando o quê? A separação do pecado, não do pecador. Se a gente tiver a oportunidade de falar de Jesus para alguém, nós vamos falar, mas nós estamos correndo do pecado. Vamos ficar longe do pecado, vamos ficar longe das coisas que não agradam a Deus e vamos deixar Deus fazer na nossa vida. As coisas vão acontecendo de uma maneira, irmãos, que a gente não percebe, mas elas vão acontecendo, porque o trabalhar de Deus é constante, é 24 horas. Enquanto o vaso não fica pronto em cima da tábua, o oleiro não tira ele dali. E o trabalho do oleiro em cima daquele vaso tem um propósito. Aquele vaso ele vai servir para alguma coisa. Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida com um propósito. Com um propósito. Deus não nos trouxe para a presença dEle por acaso. Para ficarmos de braços cruzados, sentados. Essa palavra é para mim. Nós temos muito o que fazer. Mas é confiando no Senhor, reconhecendo que Ele é suficiente e que a palavra dEle para nós é o que nós precisamos buscar. Está nas nossas mãos. Só depende de nós agora. Muitas vezes a alma nossa, a carne nossa não quer. De repente é preferível fazer outra coisa que é mais gostoso do que sentar no sofá e ler um capítulo da Bíblia. Mas nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos buscar o Senhor. Ele quer que a gente busque Ele. Se tem uma pessoa que está ansiosa para encontrar com você, é o Senhor. Somos nós. Porque senão ele não escreveria Mateus capítulo 6. Quando for orar, entra no teu quarto. Intimidade, irmão. Intimidade. Entra no teu quarto. Conversa comigo. Desabafa comigo. Conta para mim as suas necessidades, as suas dificuldades, os seus problemas. E eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Amém? Não desvie os teus olhos do Senhor. Não desvie o teu olhar do Senhor. Eu sei que aí fora tem muita coisa que chama a atenção nossa. Tem muito, irmãos. Tem muito. Muito, 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 muito. A glória desse mundo foi oferecida para Jesus. E tem muita coisa aí fora para encantar a gente. E não é coisa pouca não, é coisa bastante. Para tirar nós da presença do Senhor. É isso que Satanás quer. Mas na presença do Senhor nós vencemos. Nós rompemos. Nós conquistamos. E nós vamos vencer. E vamos chegar no alvo, no objetivo, que é a glória, que é o céu. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para a igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, maravilha, meus queridos. Santo é o nome do Senhor. Vamos ficar em pé. Que nós possamos ter pego essa palavra, confiar no Senhor. Ele é suficiente. Não precisa sair por aí apavorado. Falei, não sei o quê, tem que correr atrás não sei de quem para orar por mim. Que pavoramento. Calma, respira. A palavra do Senhor é suficiente para nós. Amém? O Senhor é suficiente. Não precisa fazer estardalhaço, não precisa correr. Escutar um barulhão. Não, tranquilo, em paz. Deus está conosco. Amém? Aleluia. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome.
Toda honra a Ti, toda glória a Ti. Santo, santo, santo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela simplicidade do Evangelho. Obrigado pela Tua presença, Espírito Santo de Deus, que tem guardado, protegido e livrado. Obrigado, Senhor, por cada família aqui, graças a Deus. Pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã. Obrigado pela preciosidade desse querido, dessa querida agora. Que todos nós tenhamos uma semana protegida pelo Senhor, guardada, abençoada. Livra-nos de todo mal, Senhor, cada um aqui, conforme o Senhor sempre tem feito. O inimigo não está nada satisfeito, mas o Senhor é maior. O Senhor é maior. E o Senhor tem promessas para cada um de nós. Te agradecemos, te agradecemos. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam. E todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Amém. Cumprimento seu irmão aí, a sua irmã, com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.